Por que utilizamos tanto o concreto? Essa mistura tão famosa de areia, água, brita e cimento faz sucesso na construção desde os primórdios da humanidade. Claro que de maneira distinta e componentes distintos também, mas sempre algo em comum: calcário, gesso e até cinzas vulcânicas. Tudo para ter uma mistura que se moldasse e tivesse uma resistência suficiente para suportar as construções, desde a época do Grande Egito até as construções mais modernas. No vídeo de hoje quero falar para vocês um pouco e a razão pelo qual utilizamos tanto o concreto e ele só perde em uso para a água na história da humanidade. Eu sou o engenheiro civil Felipe e você é muito bem-vindo aqui no canal Engenharia Ativa. Bora lá! Atualmente temos três tipos de construções muito utilizadas: metálica, madeira e concreto. Essa última predomina tranquilamente, tanto que o concreto é o segundo material mais utilizado, só perdendo para a água. Tamanha sua importância na evolução da humanidade. O concreto ele é formado por quatro componentes principais: água, areia, brita e pedras e cimento. Esse último, o cimento, é o mais importante, porque ele foi utilizado em outras civilizações também, com os antigos. A sua primeira aparição na história que temos registro foram com os egípcios, que utilizavam uma mistura de calcinação de gesso para moldar os artefatos e estruturas e ter uma resistência bacana. Já os romanos, que vieram depois, foram os primeiros a realmente mostrar a real importância e a eficiência do concreto. Quem nunca ouviu falar do concreto romano, o tal do concreto indestrutível que perdura aí por séculos e ainda se mantém em pé? A fórmula exata do concreto romano não temos, porém sabemos que foram misturados junto com calcário, argila, cinzas vulcânicas, leite e até sangue de porco. Então os romanos realmente eles faziam pesquisas para ter uma resistência cada vez maior. Porém, com a queda do Império Romano, o concreto caiu em desuso total. A partir daí começou a predominar as construções em madeira, que são construções na época que seriam mais baratas, mais fácil de conseguir a matéria-prima, não dependia de industrialização, não dependia de muita mão de obra. E foi durante muitos séculos assim. Aí a gente começa a entrar na era moderna do concreto. E na era moderna, toda vez que eu falo para vocês concreto, o cimento é o elemento principal, é a estrela aí da peça, quando a gente fala da história do concreto. Por quê? Vou citar para vocês três datas e três figuras muito importantes. A primeira, John Smith, em 1756. Ele foi quem desenvolveu o primeiro concreto moderno, sendo uma calcinação de calcários moles e argilas. Ali ele percebeu que essa mistura, após ser hidratada, ser molhada, ela poderia ser moldada, assim como fazia os antigos, e teria uma resistência muito boa, satisfatória para a gente poder começar a construir com ela. Aí a gente anda mais um pouco para frente. Em 1824, com Joseph Aspect, foi quem criou o nosso tão amado cimento Portland, na cidade de Portland, por isso que leva o nome Portland. Essa mistura é exatamente o que a gente tem hoje. Claro que hoje a gente trabalha com diversas misturas, diversos aditivos, mas ali que a gente passou a queimar a mistura de pedras calcárias e argilas, para criar a farinha cru, que depois seria passar por um processo de moagem, adicionado gesso, escórias de restos de fundição de ferro e depois voltando a moer de novo para poder ter a mistura final do cimento, que depois de ser hidratado, misturado, ele vai moldar e formar as peças estruturais. E o terceiro nome, que não pode ser esquecido de jeito nenhum, que é o Joseph Louis Lamb, em 1850. Aí a gente vê que não tem tanto tempo assim. Foi quem começou a desenvolver os estudos do concreto armado, que é o que a gente utiliza hoje. E vale salientar, pessoal, não foi Joseph Louis que inventou o concreto armado.
ele desenvolveu a técnica que utilizamos hoje, né? Claro que foi evoluindo com o passar dos anos, mas o primeiro registro, a gente volta lá nos romanos, que encontraram peças estruturais com barras de cobre dentro, para poder ganhar resistência a grandes vãos. E nisso a gente descobriu o quê? O concreto ele tem uma resistência à compressão absurda, muito boa. Porém, a sua resistência à tração não é tão boa assim. Aí foi adicionado as barras de aço, né? Tanto os romanos perceberam isso, como Joseph Louis também percebeu. E evoluiu para a gente utilizar o concreto armado atual. E a principal vantagem do concreto a qualquer outro tipo de construção já utilizada na história da humanidade está na sua capacidade de se moldar e endurecer com uma resistência suficiente para suportar o próprio peso e as cargas sobre ele também. Então a gente tem uma eficiência muito grande. O elemento estrutural com a maior eficiência é o pilar, que chega a suportar até 140 vezes o seu próprio peso. Já a viga reduz um pouco e temos por último a laje. Porém, todos os elementos estruturais têm como principal característica suportar o seu peso e as cargas que precisam ser adicionadas a ele. Então, o concreto, pessoal, ele é amplamente utilizado por conta da sua industrialização, que tem um baixo custo, né? O calcário temos em abundância na natureza, tanto a argila também. Então, o cimento é um material que ele não passa nem perto de ser extinto, porque realmente temos em abundância demais. Então a gente pode utilizar ele para as nossas construções sem muito peso na consciência, tá? E o seu preço final acaba sendo vantajoso. Tanto que se a gente pegar uma construção em estrutura metálica e concreto armado, o preço inicial da metálica acaba sendo um pouco maior. Porém, o concreto armado, ele dá uma economia. Claro que depende dos casos. Aí a gente começa a entrar num outro assunto, onde a estrutura metálica, dependendo do tempo de execução, acaba sendo mais vantajoso. Vãos grandes, enfim. A limitação do concreto esbarra, né, e a gente começa a utilizar o aço cada vez mais para compensar a deficiência do concreto. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Um vídeo um pouco diferente, mas que explica o porquê do nosso tão amado concreto ser tão utilizado desde dos egípcios, romanos, até chegando aí nos nossos três pais do cimento, né? E detalhe, John Smith é considerado o pai da engenharia civil. É o cara que desenvolveu muita coisa que culminou no que a gente faz hoje. Beleza, pessoal? Um forte abraço, até o próximo vídeo e tchau!